Irmão, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20. Vamos ler do verso 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, onde fechou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles estavam assentados. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta, pois, é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Amém? Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Nessa manhã, nós vamos falar um pouquinho a respeito do assunto ressurreição. Eu não li este versículo, mas eu não vou me atentar aos detalhes dos versículos de número 1, 2, 3, 4 e 5, mas nós vamos falar a respeito da ressurreição em si. Então, eu peço que você preste bastante atenção, porque esse assunto não é um assunto que nós costumamos ouvir dentro da igreja, né? Eu tenho certeza que muitos irmãos que estão aqui já participaram de outros ministérios e provavelmente nunca ouviram uma pregação sobre ressurreição, sendo este o tema principal da nossa fé. Eu confesso aos irmãos que eu não me lembro de ter ouvido uma pregação sobre ressurreição em outra igreja que um dia eu já estive ali congregando. Para você ver para onde, né, muitos ministérios por aí têm tomado o caminho. Para longe do cerne da fé. Para longe da principal mensagem do Evangelho, que é a ressurreição. Glória a Deus. Você só está aqui hoje, nessa manhã, por causa da ressurreição de Cristo. Esse é o principal tema do Evangelho. E o versículo de número 6, que nós acabamos de ler, diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Então, tem 2 mortes. Como bem, também tem 2 ressurreições. E esses que ressuscitam na primeira vez, ou fazem parte da primeira ressurreição, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por um período de 1000 anos. Mas como eu disse, eu não quero me atentar a esses detalhes, eu quero me atentar ao assunto ressurreição. Mas para falarmos, irmãos, de ressurreição, é necessário primeiro falar da morte. Não tem como você falar de ressurreição
sem antes você falar da morte. E de uma forma bem simples, em 2 perguntas, eu quero aqui resumir o assunto morte. A primeira pergunta é: por que morremos? Por que os homens morrem? E a resposta, na palavra de Deus, se encontra em Romanos, capítulo de número 5, e o versículo de número 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então a morte, ela entra no mundo por causa do pecado de um homem. Mas também todos morrem. Por quê? Porque todos pecaram. Eu já ouvi pessoas se perguntando: será que se fosse eu no lugar de Adão eu pecaria? Muito provavelmente sim. Porque a palavra de Deus está dizendo: todos pecaram. Então a morte, ela é ocasionada por causa de um ato de pecado. O pecado é a causa da morte. Em Gênesis 2:7, Deus disse para Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus colocou todo tipo de espécie de fruto no jardim. E Deus disse para Adão: Adão, você pode comer todas, menos a que está no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Mas não é porque o fruto é venenoso, não. É porque desobedecendo a Deus, afrontando a Deus, pecando contra Deus, contra a sua santidade, automaticamente ele iria entrar no estágio de mortificação. Porque a Bíblia diz que estamos mortos em nossos pecados e delitos. Então a morte, ela é ocasionada por causa do pecado. E aqui você vê o pecado que faz a morte entrar no mundo. Deus disse para Adão: Adão, não come deste fruto. E Adão comeu. Resumindo, Adão desobedeceu, por isso morreu. Simples assim. Não tem muito o que falar a respeito desse assunto. E o que significa morrer? Porque nós já entendemos que o pecado é que traz a morte. Mas o que significa de fato morrer? Será que morrer é só o seu coração parar, a sua respiração não existir mais, colocarem você debaixo da terra e ficarem se lamentando por você ter partido, por não verem você mais? Será que é isso a morte? Será que é isso que a morte significa? Você deixar de existir? E ficar só na lembrança das pessoas que um dia tiveram carinho por você, amor por você, respeito por você? Será que é só isso que significa? Ou será que a morte, ela vai muito além? Ou será que a morte, ela tem um significado muito maior? E o significado, observando a palavra de Deus, logo na sequência, quando Adão, ele peca, Deus vai trazer uma sentença sobre Adão. Deus disse que ele iria morrer, correto? Sim, você vai morrer. Já estava decretada uma sentença. Só que, conforme Deus vai dando ordens, instruções para anjos e falando a respeito do que iria acontecer para Adão, algo fica muito claro. Em Gênesis 3, 17 ao 24, na sentença de Deus sobre Adão, a palavra de Deus diz assim: e ao homem disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadigas comerá dela todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo.
do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque é a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora, preste atenção nisso, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então perceba que Deus estava dizendo assim: Adão agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Mas o que eu consigo compreender, irmão, disso aqui, é que a palavra de Deus diz assim, que se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Deus conhece o bem e o mal. A palavra de Deus está dizendo isso. Mas Adão, conhecendo o bem e o mal, não poderia tomar da árvore, do fruto da árvore da vida. E eu só consigo, irmão, entender que eu e você, sendo conhecedores do bem e do mal, não conseguimos lidar com essa informação. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não é tentado pelo mal. Ele conhece o bem e o mal, mas ele não está suscetível a pecar. Já eu e você, não. Conhecendo o bem e o mal, somos tentados pelo mal. Então, quando Deus fala assim, Adão se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal, vamos tirar dele o fruto da árvore da vida. Porque imagine, irmão, o ser humano contaminado pelo pecado, com toda a maldade no seu coração, vivendo eternamente. Talvez o planeta Terra, irmão, já tivesse explodido há muitos anos. Deus então priva o homem de tomar do fruto da árvore da vida, para que não coma e viva eternamente. E Deus diz assim, lança eles fora. E por isso que eu frisei isso, lança eles fora. Lança fora da comunhão, lança fora da vida, lança fora da minha presença. Então morrer, eu só consigo entender que é estar fora, fora das bênçãos de Deus, fora da vida eterna, fora da sua presença, fora das suas promessas, distante de Deus, irmão. Isso é morrer. E a palavra de Deus diz em Romanos 3:23, resumindo, diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Decaíram, foram lançados fora, afastados da glória de Deus. Em outras traduções carecem da glória de Deus, ou seja, não tem mais. Porque todos pecaram, agora não tem mais a glória de Deus. Destituído significa que um dia tiveram e agora não tem mais. Mas é glorioso, irmão, o propósito de Deus. Porque mesmo o homem desobedecendo, pecando contra ele, o propósito de Deus, irmão, não era que o homem vivesse separado da vida eternamente. Por mais que Deus disse, você vai morrer, mas Deus já tinha um propósito estabelecido antes da fundação do mundo. Deus já tinha algo planejado, irmão, que viesse a restituir aquilo
que o homem havia perdido lá no jardim, que era a vida. Em Colossenses, capítulo de número 3, o versículo de número 3 e 4 diz assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Então Paulo está dizendo aos Colossenses: vós já estáis mortos, mas a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo se manifestar, ou seja, quando Ele aparecer para vocês, então a vossa vida, ou seja, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Então aquilo que nós fomos destituídos, aquilo que perdemos, está com Cristo, que é a nossa vida. Sem vida, sem glória. E aí ele está dizendo, quando a vida se manifestar, então você também vai receber a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, tudo é por Cristo. Ontem na reflexão nós falamos isso. Ele é o rei, ele é o sumo sacerdote e ele é a oferta. Tem um hino novo aí, irmão, Eu gosto de ouvir ele, por mais que muitas pessoas não gostem, por causa às vezes da linguagem que eles utilizam no hino, mas o nome é Tudo Sobre Você. Não sei se vocês já ouviram, é da banda Morada. Eles são novos aí, A gente conhece um pouco mais antigo, A maioria dos nossos hinos que a gente canta, Mas é interessante porque ele fala tudo sobre você, essa linguagem que muitos não gostam, Chamar Deus de você, mas esquece isso para lá. Estou falando que é tudo sobre Deus, tudo sobre Ele, tudo sobre o Senhor. A glória é dele, é para Ele, por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Cristo, a nossa vida é escondida com Ele. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo de número 3, o versículo de número 15, que Ele é o autor da vida. O autor da vida. Imagine assim, irmão, quando você lê, a nossa irmã Priscila acho que gosta de livro, Gosta de livro, de ler. Quando você lê uma literatura muito boa, aí você fala, nossa, que literatura boa. Quem é o autor? Geralmente é aclamado o autor, daquela obra. Fizeram um filme, ganhou um Oscar. Quem foi, o autor lá, daquela obra, o diretor? Uma arte plástica. Quem foi o autor disso aqui? Aí a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o autor da vida. Ele escreveu a vida. Ele imaginou a vida. Ele sonhou a vida. Estava dentro dele. Ele é o autor da vida. Jesus. O seu nascimento, Ele é o autor. O seu aprendizado, Ele é o autor. O seu amor, a sua esperança, Ele é o autor. Tudo que um dia você teve, tudo que um dia você vai ter, Ele é o autor. Ele é o autor da vida. Essa vida está escondida, como diz em Colossenses, com Ele. Alguém pode até tentar copiar alguma coisa e dizer, isso aqui é a vida para você. Não, mas a vida verdadeira está com Cristo, porque Ele diz, vocês terão vida e vida com abundância. Ele é o autor da vida. Mas Cristo, sendo o autor da vida, morre. Morreu como nós. Mas Ele é o autor da vida, então Ele não podia continuar morto. Ele faz agora o quê? Ressuscita. Porque a morte não pode contê-lo, pois Ele é a ressurreição e a vida. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 22, diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez,
no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pela mão de iníquos, o qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O que é o grilhão, irmão? Grilhão é uma cadeia, é algo que prende. E a morte tentou até prender Jesus, mas a palavra de Deus diz, não era possível que fosse retido por ela. Então é rompido o grilhão da morte, a cadeia da morte. A palavra de Deus diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então aquilo que aprisiona a morte, né, ou melhor dizer, aquilo que a morte usa, os seus grilhões, algo como um aprisionamento, como uma cadeia, Jesus Cristo rompeu, quebrou. Em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 56 vai dizer: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então parece que a morte tem duas ferramentas. Uma são os grilhões, que é aquilo que aprisiona. E outra é o aguilhão, parece semelhante o nome, mas são coisas diferentes. Uma é uma cadeia e outra é uma lança. E a palavra está dizendo aqui, o aguilhão, ou seja, a lança, né, que ele vai usar uma linguagem figurada aqui, né? Aguilhão, os abençoados aqui, né? Sempre me apontei porque eu tenho um pouquinho mais de experiência comigo dessas coisas aí. Aquilo que o utiliza no gado, né? Para perfurar o gado, para o gado ir para onde eles querem. Você já viu aquele desenho figurado da morte? A morte sempre tem algo pontiagudo, não é assim? Então, o aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a lança da morte, aquilo que fura, né? Aquilo que tenta conduzir, é o pecado. E a força desse pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado. E quando a morte, irmão, chega diante de Jesus, eu quero aqui a palavra conjecturar, né, vamos dizer assim. Imagine Cristo morrendo e agora chegando no mundo dos mortos, né? Não quero aqui, vão tentar falar nenhum tipo de heresia, mas só para você entender, o aguilhão da morte é o pecado. Jesus Cristo morrendo, a morte chegando diante de Jesus, não pode aguilhoá-lo, porque o aguilhão da morte é o pecado. Jesus não teve pecado. Então quando a morte vai aguilhoá-lo, não teve como, porque ele não tinha pecado. Mas a palavra de Deus diz que a força do pecado é o quê? A lei. Então talvez quando foram conferir na lei, será que não tem pecado mesmo? Vamos ver se não tem pecado. Será que ele obedeceu todos os mandamentos? Será mesmo que ele foi irrepreensível? Aí eu me utilizo das palavras de Mateus capítulo 5 e o verso 17 dizendo: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Então a morte, irmão, não tinha poder nenhum sobre Jesus, porque Jesus não tinha pecado. A morte não teve força contra Cristo, porque Cristo cumpriu a lei cabalmente. Ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei ou os profetas, mas eu vim cumprir. Jesus Cristo, irmão, viveu nessa terra irrepreensivelmente, sem nenhum pecado. A morte não pôde com ele, irmão.
Em 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 9 diz: mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então veja bem, este propósito e a graça foi dada em Cristo muito antes dos tempos eternos. Mas ela se manifestou agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte. A palavra original aqui, né, lá no grego, eu fui dar uma pesquisada, destruiu, significa que ele tornou a morte inoperante, ineficaz. Ela não teve mais poder, por isso que o texto diz, ele destruiu a morte e trouxe à luz, ou seja, ao conhecimento, a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então veja bem, a imortalidade do ser humano agora só é possível através do Evangelho. Então não existe religião, não existe outro tipo de argumento, crença que traga imortalidade para o ser humano, a não ser através do Evangelho de Jesus Cristo. A graça se manifestou com Jesus, o qual destruiu a morte, e também aquele que tem o poder da morte, o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo de número 14. Quem é que tem o poder da morte? O diabo. O diabo se utiliza, Satanás se utiliza da morte, irmão, para nos afastarmos de Deus. Ele se utiliza do poder da morte, ou seja, o pecado. É por isso, irmão, que devemos tomar cuidado com ele. Porque ele vai fazer você se tornar um destituído da glória de Deus. Ele vai te afastar de Deus. É tudo que ele quer, irmão. Tirar-nos da presença de Deus. A sentença dele, irmão, já está decretada. Ele já sabe muito bem. É tipo é o perdedor que não sabe perder, né? Já que eu perdi mesmo, então também eu vou levar alguns comigo. Eu já sou um derrotado, eu quero que outros sejam derrotados também. Mas o Senhor destruiu aquele que tem o poder da morte, que é o diabo, conforme Hebreus 2,14. E João, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 8, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de quem? Do diabo. Jesus Cristo se manifestou, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí eu fui dar uma pesquisada para ver se a palavra destruir aqui é a mesma palavra de destruir, né? Do qual destruiu a morte, de 2 Timóteo 1 e 10. E não é a mesma palavra. Porque a palavra o qual destruiu a morte tornou a morte ineficaz, inoperante. Tirou a força dela. E o Filho de Deus, quando se manifesta para destruir as obras do diabo, aqui é outra palavra. Aqui a palavra entenda-se como laço, como armadilha. Destruir aqui é desfazer esse laço, né, do diabo. É isso que o texto está querendo trazer aqui para nós. E Jesus, irmão, é a ressurreição e a vida. E dentro dessa expressão que Jesus é a ressurreição e a vida, nós vamos encontrar ela no Evangelho de João, no episódio muito conhecido da morte de Lázaro, amigo de Jesus. A palavra diz que Lázaro contraiu uma doença e que essa doença fez Lázaro morrer. E Jesus propositalmente não foi antes para mostrar que Ele é a ressurreição e a vida. E a palavra de Deus diz que passado 4 dias, Jesus chega ali na aldeia onde
vivia Marta, Maria e Lázaro, seus amigos, e Lázaro já estava sepultado. E quando Jesus chega ali naquela aldeia, Marta corre até Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ela acrescenta dizendo: mas eu agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele vai te dar. Aí Jesus responde para Marta: seu irmão há de ressurgir, seu irmão há de ressuscitar. Ela então replica a Jesus dizendo: eu sei, na ressurreição do último dia. Aí Jesus traz uma revelação maior para ela. Ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu isto? Aleluia. Irmão, não é que o homem não vai morrer, no sentido de o seu coração parar, deixar de respirar. Não é disso que Jesus está falando. Porque Jesus está falando de algo maior. Lembra que eu falei que tem um significado maior? O de dizer, ainda que morra, viverá. E aquele que vive jamais morrerá. Crês tu isso? Ou seja, irmão, aquele que crê em Jesus, ele pode até descer à sepultura. Mas para Deus, aquele que crê em Cristo, ele não está morto. Porque Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Porque ele disse várias vezes: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê isso, Marta? Talvez hoje, irmão, você que está aqui nessa manhã, está lidando com esse assunto na sua vida, com medo de morrer, ou se lamentando com aquele que já foi. É claro, irmão, que é muito triste quando você conhece alguém que já foi e você sabe que ele não conheceu a Cristo. A esperança para ele, irmão, eu sinto muito, irmão, não quero aqui, porque a gente tem pessoas assim: ninguém sabe na última hora, no último momento. Irmão, tem pessoas que não vão, irmão. Não adianta, por mais que a gente tenha esse argumento, irmão, enquanto você tem vida, irmão, crê em Cristo. Enquanto você tem vida, irmão, adore a Deus. Enquanto você tem fôlego, louve ao Senhor. Porque, irmão, depois disso aqui, já não há mais esperança. É neste momento, é neste tempo, é agora que você deve aproveitar. Porque aquele que vive e crê em Cristo. E aí João capítulo 5, versículo de número 28 diz: não vos admireis disso, porque a hora vem em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. João 6,38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, é Jesus quem está dizendo isso, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo assim: a vontade daquele que me enviou é esta. Qual é? Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. A vontade de Deus, irmão, ela pode ser desfeita? Não, né? O texto de Jesus está dizendo assim: a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. É a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que ele não perca, Jesus não perca nenhum daqueles que Deus deu para ele. Tirar das mãos dele, irmão, é impossível, porque a vontade é que nenhum se perca. A ressurreição
dos mortos. E a vida eterna, irmão, se dará na ressurreição do último dia. Outro dia nós tentamos explicar sobre isso, que é um assunto meio embaraçoso. Quando será o último dia de que Jesus está falando aqui? Deixa para outra hora. Mas essa palavra, irmão, que estamos falando hoje, segundo o que Paulo vai dizer, é uma palavra de consolo. É uma palavra de esperança. A ressurreição é uma palavra de consolo, é uma palavra de esperança. Em Apocalipse, capítulo de número 10, só para acrescentar o assunto, está dizendo assim: e vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Aí clamou com grande voz, assim como ruge leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que havia está em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas que no dia da voz do 7º anjo, quando estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar, iria se cumprir o mistério de Deus, o qual ele anunciou aos seus servos os profetas. O mistério de Deus que ele anunciou, ou seja, já não é mais mistério, porque ele anunciou para quem? Para os profetas. Correto? 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o versículo de número 13 vai dizer: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. De modo algum, ele está dizendo assim: nós precederemos os que dormem, os que já morreram, porque eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos, né? Ele está dizendo assim: alguns vão morrer, mas os que estiverem vivos serão transformados e subirão, irmão, ao encontro do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele vai dizer assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que morreram em Cristo, irmão. Aí, no capítulo de número 15 de 1 Coríntios, eu costumo chamar 1 Coríntios, capítulo de número 15, de um capítulo da ressurreição. Porque nos primeiros versículos, do versículo 12 ao 26, ele fala que a ressurreição é o centro da fé cristã. Ressurreição é o centro da fé cristã. Aí, eu vou ler só um versículo. O versículo de número 14, do capítulo de número 15, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Em outra tradução diz: é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, e vã ou improdutiva a nossa fé. E não por acaso, ontem eu estava no meu celular, mexendo no YouTube, e eu vi um vídeo, irmão,
de um suposto pastor, e aqui eu vou falar isso, irmão, porque eu preciso falar com viés, né, de política de esquerda, tá? Argumentando que Jesus não ressuscitou. O cara é pastor, supostamente, né, entre aspas, dizendo que o argumento da ressurreição de Jesus é porque as pessoas amaram Jesus, e aí Jesus morreu daquele jeito, e aquilo foi muito comotivo, né? E aí, então, disseram, ele ressuscitou. E o cara, né, diz que é pastor. Eu queria ver se ele encontrasse com Paulo, o que Paulo ia falar para ele. Talvez Paulo ia falar para ele assim, você não leu, não? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 14, que se Cristo não ressuscitou, é inútil a sua pregação. E é vã também a sua fé. Uma pessoa nos dias atuais, irmão, dizer que é pastor, dizer que é crente, que crê em Cristo e dizer que ele não ressuscitou, irmão, está endemoniado, só pode. Jesus Cristo ressuscitou, irmão, é por isso que eu e você estamos aqui hoje. A mensagem do Evangelho é essa. E aí o capítulo da ressurreição fala que isto é o centro da nossa fé. É a principal mensagem, que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, morreu, mas depois de 3 dias ressuscitou. Se mostrou, irmão, com muitas infalíveis provas por um espaço de 40 dias, a mais ou menos 500 pessoas. Falando a respeito de coisas do reino. Irmão, se Cristo não tivesse ressuscitado, Pedro não tinha coragem de morrer por Jesus, João não tinha coragem de morrer por Jesus por causa da mensagem, Paulo, se não tivesse visto Cristo ressurreto, irmão, no caminho para Damasco, jamais que Paulo teria escrevido todas essas coisas. E havia dúvidas, mas como é que as pessoas vão ressuscitar? No capítulo de número 15, né, no versículo número 35 ao 50, Paulo fala a respeito disso. A respeito de como as pessoas são e como elas vão estar na ressurreição. Eu vou ler apenas 3 versículos. Assim será com a ressurreição dos mortos. Versículo 42 do capítulo 15 de 1 Coríntios. O corpo que é semeado é perecível, e o que ressuscita é imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É semeado corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, também há corpo espiritual. Ele está usando uma linguagem figurada, está dizendo quando você semeia algo, não é já a árvore grande que você semeia, mas é um grão pequenininho. E Deus dá o corpo como Ele quer. Mas a semente, para crescer, ela tem que morrer. Então você semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Pequenininho. E vai sair grandão. Ô glória! Irmão, destituído em desonra, ressuscita em glória. Hoje você está vendo esse corpo seu frágil. Eu aqui com esses meus quilinhos a mais, né, que está fazendo dificuldade de correr, dá um pique, já cansa, irmão. Ressuscitado, se eu morrer, claro, obviamente, mas se não, né, você é transformado da mesma forma, como diz a palavra. Todas essas limitações que você tem hoje, irmão, naquele dia, no dia que a trombeta soar, tudo vai mudar, irmão. Tudo vai mudar. E aí, o mistério do qual ele revelou aos seus profetas, Paulo vai dizer aqui, né, no versículo de número 51, vai dizer assim: eis aqui vos declaro um mistério. Já não vai deixar de ser mistério, tá bom, irmão? Nem todos morreremos ou adormeceremos, como diz aqui nessa tradução que eu estou lendo, mas certamente todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Lembra de Apocalipse, capítulo número 10? Nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver para tocar, se cumprirá o que? O segredo, ou o mistério de Deus.
E aqui ele está dizendo: eis aqui vos digo um mistério, nem todos miremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Há uma discussão teológica em cima desse assunto, mas eu não quero entrar nesses detalhes agora. Mas só para você entender, o momento é num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Eu não sei em que hora que é, pastor. Vou resumir aqui para acabar. O sofrimento por Cristo em uma melhor ressurreição. Teve pessoas, irmão, e tem pessoas que não aceitam o livramento. Você acredita nisso, irmão? Da morte, porque ele considera que a sua ressurreição vai ser uma ressurreição melhor e maior. Aí você me pergunta: como que é isso, James? Onde é que você viu isso? Na Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo de número 35 diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então talvez o homem ou a mulher ali que estava diante da morte, por causa de Cristo, alguém disse para ele assim: ó, eu posso te tirar daí, você pode ser livrado. Não, me deixa morrer aqui, porque eu vou ter uma melhor ressurreição. Você tem essa fé, irmão? Será que nós temos essa fé? De poder ser livrado e dizer: não, minha obra acabou, foi até aqui, daqui para lá vai ser ressurreição. Em Filipenses, no capítulo número 3, eu não vou ler porque senão a gente vai perder muito tempo, que já está acabando o nosso horário, irmão. Paulo fala a respeito disso, a respeito de ganhar a ressurreição, ver se de algum modo ele consegue chegar à ressurreição, alcançar aquilo que por Cristo ele foi alcançado, que é a ressurreição. Aí ele fala conhecê-lo, conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Ele fala aquilo que um dia eu considerei como lucro, agora eu tenho como perca, para ganhar a Cristo. E a respeito desse assunto, irmão, tem pessoas, Paulo até vai dizer isso, porque muitos há, repetidas vezes, vos disse, que agora, e digo agora até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória se assenta no que é vergonhoso, dos quais cuidam só das coisas terrenas. Aí ele vai dizer: mas a nossa pátria está no céu, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que tem pessoas que são inimigos da cruz de Cristo, e Paulo disse assim: eu falo dessas pessoas chorando. Eu acabei de citar uma pessoa aqui para vocês, irmão. Falar que Cristo não ressuscitou, irmão, ele se enquadra dentro disso aqui. Inimigo da cruz de Cristo. Qual é o fim dele? A perdição. Qual é o Deus dele? É o ventre. E qual é a glória dele? Se assenta no que é vergonhoso. E ele só faz o quê? Cuida das coisas que são terrenas. Só pensa no que tem aqui. Aí Paulo vai concluir dizendo: mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus. Aí ele vai dizer que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. E para concluir, a vitória sobre a morte é a ressurreição. A ressurreição nos dá direito à árvore da vida. Vou ler alguns versículos. Apocalipse 2, versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Não temas, versículo 10, não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
o que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 13, verso 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. E para encerrar, e mostrou-me o rio da água da vida, clara como cristal, Apocalipse 22, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar nas cidades pelas portas. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. João está olhando no último capítulo, irmão, da palavra de Deus. A cidade santa. E um trono no meio da praça. E procedia do seu trono um rio. Águas claras como cristal. E do lado e do outro do rio tinha a árvore da vida em abundância, irmão. Sabe aquela árvore que foi privada lá no comecinho? Lá no céu tem um monte. De um lado e do outro do rio. E o texto diz que as suas folhas são para a cura das nações. E aí o texto vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por que tem que lavar? Para ter direito à árvore da vida. E que possam entrar nas cidades pelas portas. Você lembra lá do Jardim do Éden, o que foi que colocaram lá na porta do jardim? Querubins e uma espada flamejante, impedindo o homem de entrar. E agora ele está dizendo: aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, já não tem mais querubim impedindo, já não tem mais espada flamejante. Você entra pelas portas, tem acesso à árvore da vida. Por quê? Porque lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém, irmãos? E assim, eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a vida.